O mundo todo tá com medo de uma crise, várias pessoas comentando sobre isso. Então, qual que é a visão de vocês? Nós estamos próximos de um grande colapso para acontecer. Muito indicador apontando também para a crise já, né? Se a gente tivesse que colocar numa régua, né? Se a gente está mais próximo de 1929 ou se a gente está mais próximo de tipo 94, 95 que começou, né, um grande rally de alta, eu aposto que a gente está mais próximo de 29. E um sócio do Taleb, que é o cara que cuida dos indicadores lá, que se chama Brian Artkins, ele falou exatamente essa mesma frase faz uma semana e meia. Então eu acho que é o final da festa. Eu também acho que a gente está muito próximo de um evento grande e a comparação com 29 ela é certa também, mas a gente pode fazer outras comparações com 2008, com 2000, com 2020. Chamam essa de a mãe de todas as bolhas, porque tem paralelos até com os anos 70 também. Perfeito. Então a gente está próximo de um evento bem grande, bem significativo e também eu acredito que a queda dos Estados Unidos como potência. Depois eu não sei se... Eu acredito numa recuperação americana, mas eu acho que já está num ponto de não retorno. Eles vão ter que colher o resultado dessa festa, né, dessa impressão, dessa manipulação que eles fizeram todos esses anos. E você vê, por exemplo, que a gente está mais próximo de uma crise, trazendo aí das últimas, aí das principais, que está mais para uma bolha.com, que foi algo que, óbvio que qualquer crise é ruim, mas não chega perto, na minha visão, de uma crise de 29. Vocês veem qual que seria o grau, assim, dessa crise que a gente está próximo aí. E o que poderia desencadear isso também, né? Que tem vários fatores que estão acontecendo em conjunto. Eu acredito que a gente está perto de algo tão grande quanto o 29, mas tem muitos paralelos com a bolha.com também. O mercado de tecnologia está todo esticado. A parte de inteligência artificial, a NVIDIA, as Big Techs, não que não sejam empresas boas, são empresas boas, mas estão com múltiplos muito esticados, está numa euforia bizarra. Mas eu acredito que é um evento nível 1929 mesmo, algo bem grande, e também não acredito que possa se recuperar tão rápido quanto 2020. Pode ser que os efeitos disso durem anos, né? Não fique alguma coisa parecida com o Japão, assim. Se não forem tomadas muitas medidas, assim, muitas reformas estruturais, principalmente nos Estados Unidos, de trazer os Estados Unidos para o que era os Estados Unidos, o que fez a América grande, né? Que é o capitalismo, o livre mercado, a livre iniciativa, os valores conservadores, cristãos, isso que criou os Estados Unidos, a nação que ele é. E hoje os Estados Unidos, ele, na minha opinião, ele deixou de ser América, né? Por isso que vai acontecer essa crise. E o que eu vejo também é que, por exemplo, em 2020 a solução foi basicamente baixar o juro e imprimir dinheiro. Porém, hoje em dia eu vejo que não tem essa possibilidade, porque o juro já está, obviamente que está caindo aí, mas um patamar médio dos Estados Unidos já está elevado e a inflação também já veio com muita força, né? Então, a mesma medida que foi tomada em 2020, eu vejo que não pode ser a mesma que vão colocar agora, né? Eu até gostaria de fazer essa pergunta para o professor Roxo. Eu acredito que a gente pode estar num cenário parecido com o Paul Volcker lá nos anos 80, de ter que subir essa taxa de juros aí para valores assim bem altos, né? Sei lá, 15%, 20%. O que o senhor acha? Perfeito. Vamos trazer um contexto grande. O mundo deve hoje cerca de 300 trilhões de dólares. Um pouco mais, um pouco menos. Entre famílias, governos e pessoas e empresas. Então, isso dá mais ou menos 4 vezes, de 3,5 a 4 vezes o PIB global. Então, a gente deve 4 vezes aquilo que a gente fatura por ano. Se a gente colocar uma rolagem dessa dívida de 5% ao ano, que nem é tão caro, porque os Estados Unidos está pagando 4, quer dizer, 5 de média para o globo todo, não é tão caro. E vai facilitar a nossa conta. Então, seria mais ou menos uns 12 a 14 trilhões de dólares que a gente precisa só para pagar o serviço do que a gente tem de dívida hoje. Só que o PIB global é tipo 70. Então, é como uma família que ganha 70 e tem um monte de compromisso, todo mundo quer comprar um monte de coisa, só que você paga na cabeça já 14, 15 só de juros. Então, o mundo não consegue, até porque hoje a gente está com déficit negativo no governo. Nos Estados Unidos, hoje, 3% de déficit sobre o PIB americano. De 3 a 4%. Então, assim,
é muito grave nesse sentido. A crise já está contratada. Em algum momento, essa dívida vai ficar muito claro que ela não poderá ser paga. E aí vai começar a ter calote. Um vai começar a dever para o outro. E aí o que acontece? Emitiu moeda, M2 foi crescendo, dólar, tem muito dólar no sistema tal. Só que esse dólar, ele é emitido através de dívidas. Os bancos é que imprimem dólar, não é o Banco Central Americano, são os bancos. Na hora que essas dívidas começarem a ser canceladas, não forem enroladas, começar a ter calote, o que acontece? A base monetária ela contrai muito rápido. O pessoal do Bitcoin fala, o Bitcoin é bom porque a base não cresce, só que não diminui. No dólar, como a nossa base monetária, o nosso lastro é dívida, é crédito, então o que vai acontecer? O crédito vai cair muito rápido, então vai faltar dinheiro no sistema. E esse dinheiro todo impresso, ele foi queimado, gasto, e o que sobrou comprou-se ativos, cada vez mais caros. Então, para pagar as dívidas, para poder ter dinheiro, para poder pagar as contas, as pessoas vão vender os seus ativos. Então nós vamos ter uma grande deflação de ativos. Então, assim, eu acho que não vai ter nem dinheiro no sistema para ter inflação. Nós vamos ter uma coisa pior que a inflação, que é a deflação. Por quê? Porque aí a dívida cresce. Se você deve 10 mil, só que agora você tem uma deflação e as coisas custam metade do preço, é como se você devesse o dobro. A tua dívida aumenta. E se isso acontecer com uma recessão forte, também o PIB cai. Então a dívida sobre PIB também aumenta exponencialmente. Então, assim, é uma catástrofe anunciada. Eu acho muito legal que a gente esteja com o Trump agora, com o pessoal todo que se juntou lá, Vivek, Elon Musk, Peter Thiel, vai falando, né? Kennedy, blá blá blá. Acho extraordinário. Acho que a gente vai, de repente, conseguir ou passar melhor por essa crise, ou, inclusive, postergar a crise e tal. Mas, assim, eu não vejo no curto prazo a necessidade de aumentar tanto os juros do Banco Central, porque, de fato, não vai ter dinheiro. Então, nem vai ter inflação. O problema é o seguinte, esse juro que a gente fala é o juro que o Banco Central toma dinheiro da gente. Não é o custo que a gente vai pegar dinheiro emprestado. Então, assim, o dinheiro na sociedade vai estar muito caro. As empresas não vão conseguir rolar. Então, assim, quanto mais tempo demorar e mais a gente continuar postergando, é como se a gente estivesse acumulando material orgânico numa garagem. Entendeu? Na hora que pegar fogo, bicho, o negócio vai explodir. E quanto mais tempo demorar, maior vai ser essa explosão. E o que vocês acreditam que pode ser essa reestruturação que vai acontecer no mundo depois dessa crise, para conseguir passar por ela e continuar seguindo? Eu acho que os Estados Unidos é grande demais para quebrar. E quando isso acontecer, o mundo vai ter que se unir para ajudar os Estados Unidos. Eu acredito num bailout mundial. Todo mundo, eu acho que os Estados Unidos vai passar de credor para devedor. Ele vai passar do agente que empresta dinheiro para o agente que pega dinheiro. Mas o problema é que o resto do mundo está pior que os Estados Unidos. Está pior. Então eu nem vejo os Estados Unidos perdendo a hegemonia. Mas de qualquer maneira, primeiro nós estamos tentando enxergar o que vai acontecer depois de um horizonte de eventos. Né? Para quem entende de física, tem um buraco negro aí. E enxergar o que acontece depois é muito complexo, porque a entropia acaba com todos né? os dados. Né? Você não consegue enxergar. Mas, basicamente... eu acredito, por exemplo, quando a gente vê Roma, você fala do final do Império Romano, do colapso romano e das moedas que perderam valor e da degradação moral, é muito parecido com o que está acontecendo agora. Roma caiu, mas a moeda continuou sendo o denário. Por mais 1000 anos as pessoas continuaram usando o denário. Então o dólar ele não vai perder o seu valor, ele não vai se degradar, ele não vai acabar. Por quê? Porque na hora que você tem essa grande deflação, você tem o milkshake do dólar. O dólar, a base monetária vai diminuir. É como se você tivesse queimado toda essa inflação e o dólar vai voltar a ser uma moeda forte. Agora, o que o mundo vai precisar fazer é passar por um processo de austeridade e de uma restauração moral.
O problema do mundo é que a gente perdeu a capacidade de postergar recompensa. A gente tem um problema em que a nossa preferência temporal é muito baixa. Todo mundo é muito alta. Todo mundo quer agora. Aquela brincadeira do marshmallow, que você dá para uma criança. Você prefere dois marshmallows daqui meia hora ou um marshmallow agora? Ela quer agora. Ela não tem essa consciência temporal de que o tempo favorece, ela vai aumentar. A gente está vivendo isso. Porque o mundo está num vício, a gente está chafurnando num vício de dopamina. E de cortisol, assim, a sociedade tá viciada nesse prazer barato, na dopamina barata, e as pessoas não conseguem postergar a recompensa. Então, o nosso problema é um problema moral. Vai precisar fazer uma restauração na sociedade para voltar a valorizar as virtudes. Porque hoje o governo, o Estado, tal, ele incentiva a falta de virtude. Se você virar um mendigo, ele te dá dinheiro. Se você mandar o seu marido embora, ele te dá dinheiro, ele te ajuda, ele diz que vai te proteger. O Estado virou meio que um pai assim dos desqualificados, dos incapacitados, por isso que ele quer cada vez mais pobre e mais desqualificado. Eu acredito que eu concordo em algumas coisas, mas eu discordo na questão de que o dólar vai continuar tendo valor. Eu acho que nós temos muitos paralelos com Roma. Por exemplo, os gastos militares dos Estados Unidos, eles é maior do que todos os outros países somados. E pela primeira vez na história, o custo de rolar a dívida superou os gastos militares. Então isso é muito parecido com Roma. Também é parecido a questão essa questão moral, cultural, essa degeneração também. Só que em Roma, você ainda tinha moedas lastro metálico. O dólar ele é uma moeda fiduciária que ele não tem lastro nenhum. O lastro dele o lastro é o crédito. Não, o crédito vai diminuir, então ele vai aumentar o valor dele. O lastro para mim do dólar é o chumbo, é a coerção. E eu acredito que o mundo vai se reorganizar em alguma outra coisa e vamos usar outra coisa. Eu acho que o dólar tem mais 5 anos. Não, eu aposto com você. Não, eu acho que o dólar tem 5 anos. O sistema euro-dólar. Então, na verdade, cada banco do mundo está fazendo negócios em dólar. As pessoas olham aquele gráfico do M2 da base monetária do dólar e eles acham que é só aquilo. Mas na verdade não. Na verdade você tem um dark pool, você tem todo um sistema financeiro que é invisível, que não dá para ver. E todo mundo emite dívida e negocia em dólar. Então o que vai acontecer é que na hora que essas dívidas todas forem queimadas, o dólar vai se valorizar. Então os Estados Unidos, na verdade, a bolha do mundo é os Estados Unidos. Lá é a bolha. E lá é a bolha porque ele foi feito para isso, para sugar toda a liquidez do mundo e ter a liberdade econômica, uma série de coisas faz com que os Estados Unidos saia vencedor dessa coisa toda. Principalmente porque os inimigos são muito ruins. A Rússia ela está absolutamente quebrada. O Uris fez vídeo, as pessoas seguem uns generais aí que ficam falando que a Rússia tá bem, tal, que o Putin é gênio, não sei o quê. Elas estão mal informados. Eu todos os dias estudo o conflito da Ucrânia 1-2 horas por dia. Eu sei o nome de cada região, sei o que está acontecendo. Esses caras estão ferrados. E agora, quem se ferrou foi o Irã, né? O Irã, por causa também lá da Síria e tal. Então, assim, não tem ninguém para fazer frente com os Estados Unidos, né? Então, a China nunca entrou numa... Ela só apanhou. Apanhou. Todo o histórico de combate militar da China até hoje foi apanhar. Pode ser que ela consiga na questão dos drones, mas para a China é burrice. Não, a China não é bélica. É burrice da China. A China, ela... A gente vai retornar à média. A China sempre foi uma grande potência econômica, comercial, a Rota da Seda e tal. E, na minha visão, os Estados Unidos, eles... Eu tenho uma lista aqui de países que os Estados Unidos entrou em guerra. A lista é grande, tem assim, uns 40 países que desde 1945, que os Estados Unidos entrou em guerra nesses países. A Rússia também, mas os Estados Unidos bem mais. E os Estados Unidos imprimem basicamente para a guerra. Os Estados Unidos é um grande banco e uma grande fábrica de não é os Estados Unidos que imprime, são os bancos que imprimem. Mas agora eu vou trazer outro ponto agora.
como que o dólar se manteria depois dessa crise, sendo que tem esse casamento do Estado com os bancos, mais moeda e os Estados Unidos que causou essa grande impressão de dólares e como que o mundo vai lidar com essa questão. Não foi os Estados Unidos, são os bancos. As pessoas não entendem muito o sistema financeiro. Mas é o Federal Reserve que é o câncer de tudo. Ele é o câncer de tudo, eu não tenho dúvida nenhuma. Ele foi criado numa ilha no final de semana em 1917. Leiam esse livro aí, vai ser libertador. Eu não tenho dúvida, a gente não precisaria ter bancos centrais. O que eu estou dizendo é que o sistema euro-dólar, o lastro, o M2, a base, é crédito. É o banco que na hora que ele acredita um dinheiro na sua conta, é aí que ele está imprimindo moeda. Ou se ele dá crédito a um juro baixo também, basicamente está botando mais dinheiro no mercado com um custo muito baixo, né? É assim que o dinheiro é impresso. Mas, como na hora da crise os bancos não vão querer emprestar para ninguém, então não vai ter aumento de crédito. E vai ter muita quebra, muito crédito sendo destruído por causa de calote. Então, essa base monetária que aumentou e que gerou a inflação, ela ao mesmo tempo ela vai diminuir. Então, o dólar vai se fortalecer de novo. É por incrível que pareça. É uma maldade. O cara que fez errado vai ser o vencedor, mas vai. O dólar vai se fortalecer de novo quando tiver essa crise. Não pode acontecer dessa confiança cair e chegar a outra moeda ou metais igual a vida. Você vai emprestar para quem? Para a Índia? Eu acredito que Putin, você vai eu acredito que a confiança do dólar vai cair para a China e a gente vai voltar meio que um escambo internacional. Eu não confio na sua moeda, não confio no rublo, não confio no yuan. Petróleo para cá, coisa chinesa para cá, metais para lá, é isso. É minério, é uma grande. Eu não acredito. Vai ser um grande escambo, porque assim vai ser um desastre. O dólar o pessoal vai perder muita confiança quando houver esse colapso. O professor está certo em falar que os bancos vão quebrar. Milhares de bancos vão quebrar. Já quebraram alguns, né, agora. Até porque não tem mais utilidade. Vai sobrar o JP Morgan e o Bank of America, talvez. O resto vai quebrar tudo. Os pequenos vão quebrar tudo. Porque hoje são as fintechs, né? As fintechs fazem o que o banco fazia, né? E assim, o empréstimo financeiro, ele tem duas naturezas, né? O empréstimo financeiro, ele pode gerar a perda do poder de compra ou ele pode gerar o que a gente chama de desinflação positiva. Então vamos pegar um banco regional na Alemanha que emprestou para uma startup de tecnologia para fazer um produto e ela ganhou dinheiro. Então esse produto que essa startup alemã fez, sei lá, um software de alguma coisa, ela ficou ela deixou essa indústria, essa área de negócio, o produto ficou mais barato, porque ela fez um produto melhor, mais barato e tal. Então ela gerou uma deflação, ou uma desinflação. E o que gerou isso foi o crédito. Então bancos emprestaram para agentes produtivos que foram criativos e fizeram um negócio mais eficientes, e isso gerou uma desinflação. Outra coisa é quando o banco, ou incentivado pelo Estado, ou por alguém, ele empresta para o consumo. É isso daí que a gente consegue entender como usura. Usura é quando você escraviza alguém. Você empresta o dinheiro para alguém que não tem capacidade de pegar aquele dinheiro para que ela faça consumos de curto prazo. Exato, é diferente de aumentar a eficiência em algo, né? Isso. Isso causa inflação. Porque acabam os produtos de consumo, você superaquece a inflação. Por isso que a economia brasileira está superaquecida, e é por isso que a gente aumentou os juros hoje de 1% e vai aumentar mais 2%, porque não dá para você rodar uma economia a uma temperatura acima do que ela tem capacidade. Você fica com o hiato do crescimento negativo. Significa que você cresce, mas os custos do crescimento, através de inflação e uma série de coisas, é muito grande. Então, assim, com relação ao papel dos bancos, os bancos eles tinham um papel, ou o empréstimo de maneira geral, tinha um papel do crescimento do empreendedorismo, do capitalismo. O cara quer crescer, ele pedia um empréstimo para alguém, mesmo na época de Cristo lá e tal, você já ouvia falar em empréstimos. A questão é a seguinte: o cara não tinha como naquela época fazer um IPO, entrar no risco, até tinha maneiras, mas não dá para eu chegar para você, eu tô fazendo uma startup de camelo aqui, compro o meu IPO, não. Cara, eu tenho um negócio aqui, eu quero um dinheiro emprestado, eu vou ganhar dinheiro, eu vou te devolver. Então, o papel do empréstimo, ele é o papel de você incentivar a produção, o capitalismo, a diminuição do custo das coisas, o aumento da riqueza.
a geração de riqueza. Mas hoje, e no futuro cada vez mais, você vai conseguir fazer isso de uma maneira que você dilui mais o risco da sociedade, que é através do mercado de capitais. Tipo, pô, eu tenho um negócio, eu mostro o business plan para vocês, vocês compram o risco, é muito mais saudável. Por quê? Porque eu não vou precisar correr atrás de você depois para você pegar o dinheiro de volta e criar um conflito com isso, porque você entrou no meu risco, né? Então, nesse sentido, os bancos vão perdendo a sua importância. E aí, através do agenciamento do governo, através do rent-seeking, através de você fazer lobby, você mantém esses... a crise de 2008, os bancos centrais e os governos, eles puseram mais dinheiro, eles fizeram um bailout, salvaram o sistema financeiro, eles puseram mais dinheiro no sistema financeiro do que o sistema financeiro deu de lucro em toda a sua história. Então, a gente paga os bancos, é isso. Eu queria falar um pouco da minha opinião sobre a China. Porque esses paralelos do Império Romano, eu sou ocidental, eu não sou anti-americano. Eu sou anti o que está no lugar da América. Porque a América ela perdeu os valores que fizeram ela América. Hoje nós temos o wokeismo, tem impressão de dinheiro, é o fim do capitalismo, empresas ali com prática totalmente socialista. Eu falo no Twitter até que os Estados Unidos se tornou um país socialista e falo que a China, o Brasil é mais comunista que a China. E a gente tem mais burocracias do que a União Soviética. O Brasil é pior do que a época do Stalin, em termos de burocracia e regulações e impostos. Mas em termos econômicos, você está falando, né? Não só. Em termos de liberdade. Não, em termos de liberdade, assim, a China é uma ditadura. Mas, em termos de liberdade, em termos de valores e em termos de liberdade, a China tem mais liberdade. A China tem liberdade de trabalho. No Brasil nós temos a CLT e tudo, e lá não, lá você trabalha 14 horas, 18 horas. É problemático você trabalhar 18 horas por dia? Mas a Inglaterra também cresceu desse jeito, é o livre mercado. Lá se um banco quebra, o governo deixa o banco quebrar, não ajuda. Nos Estados Unidos não, nos Estados Unidos ela vai lá e injeta dinheiro. Nos Estados Unidos existem estados em que você pode roubar 950 dólares. Na China, isso é insano, você não existe isso de roubar, tem câmeras em tudo, é uma ditadura, mas os valores, os incentivos são outros. Teve agora um presidente do Banco Central lá que ele foi pego em suborno e o Xi Jinping falou pena de morte para ele. Nos Estados Unidos não, nos Estados Unidos tem vários escândalos aí de várias empresas, então os incentivos, apesar da China ser realmente uma ditadura, os incentivos são outros. O Trump está falando em aumentar a tarifa, 100%. Exato, não quer deixar o livre mercado rolar, né? A China baixou tarifa zero para os países africanos. Então eu vejo o seguinte, a China está comendo pelas beiradas. E eu lamento dizer isso, eu sou ocidental. Eu gostaria de ver o Ocidente forte. Mas a China vai superar, a China já superou. O número de artigos científicos, a China publica muito mais artigos científicos. Ferrovias, a China é o país que mais tem ferrovias e mais constrói coisas. O QI do chinês é muito alto. Nós temos 350 milhões de chineses com renda per capita igual a um europeu. Então, assim, é um estado totalitário, você não pode falar mal do governo, sim. Mas você também não pode falar aqui no Brasil. E dependendo de quem você fale mal nos Estados Unidos, também você acaba com um tiro nas costas. Então a China tem mais práticas capitalistas que o próprio Estados Unidos hoje, então. Eu acredito. A China ela imprime para financiar a África. E aí faz esse tipo de escravidão. Ela vai lá e vai na África, compra as minas lá e agora vocês não pagam, agora vocês estão na minha mão. Essa estratégia, né, do roundabout, que ele explicou, que ele vai cercando, né, que é o comer pelas beiradas, né? É a principal estratégia daquele jogo de xadrez chinês que é o Go, né? Então a China sempre foi aquele de bolinha. Sempre foi o centro, né? O próprio nome China tal é o país do centro, né? E ela sempre achou que o resto do mundo era Ela é o umbigo do mundo, digamos assim. Eles se veem como o umbigo do mundo. Exatamente. Agora, a China também tem vários problemas. Por exemplo, o problema da centralização da tomada de decisão e do direcionamento econômico, a centralização
E a intervenção estatal, ela pode gerar ela pode travar a flexibilidade que o sistema econômico tem dele achar suas próprias soluções. Então, na hora que você direcionar, não, é só bateria, é só não sei o quê, você pode acertar várias vezes. Tem a vantagem de você fazer a escala e tudo mais, mas se você erra uma direção, é muito difícil de você consertar. Então, a China está com um problema econômico, né? O modelo dela está em questionamento. Ela está quebrada no sentido de que todos os bancos, todo mundo deve para todo mundo, né? A dívida dela é interna, então todo mundo deve para o governo federal deve para todo mundo, para as construtoras, para os bancos, então tem meio que uma ciranda financeira lá que não para em pé. Então, assim, pode ser sim que ela passe em termos de números, né, econômicos dos Estados Unidos, mas a gente está vendo a história acontecer. Eu não apostaria tantas fichas assim na China. Acho que um problema da China também, por conta da falta do livre mercado, da liberdade econômica, por exemplo, chega lá uma canetada, não, agora quem tem empresa de educação não pode dar lucro mais. O desincentivo ao governo, empreendedorismo, né? Sim. Ou então, por exemplo, você tem uma limitação de onde você pode botar teu dinheiro. Aí todo mundo foi lá e comprou imóvel, que é o que podia, e criou essa bolha imobiliária. Então vejo que tem esse problema também, né? E também não pode tirar, né? É difícil de tirar o dinheiro de lá. Você investe, mas é difícil você tirar depois. Tinha um cara que falava isso da Rússia, né? Tipo, você investe, você ganha dinheiro, só que você não consegue tirar, né? Aconteceu também com a China. Uma coisa interessante que eu estou observando, né, e que acho que isso se materializa com a vitória do Trump dessa maneira que foi, né, tipo arrasadora, com essa equipe e tudo mais, é uma mudança radical na janela de Overton. Que é o seguinte, estava muito para a esquerda, esse negócio muito woke, você não podia discutir com sua namorada porque ela mandava em você, entendeu? E agora a gente está se libertando do woke, a gente pode falar o que a gente quiser. Hoje a gente pode criticar o Alexandre de Moraes, porque é tanta gente criticando que o cara não consegue cortar todo mundo. Entendeu? Você viu os caras falando da cabeça de piroca lá, ele mesmo rindo? Porque, cara, se todo mundo que falar cabeça de piroca no Brasil tiver que cancelar, não tem mão, não tem fiscal para tudo isso, entendeu? E o próprio, vocês viram que o Mark Zuckerberg foi em Mar-a-Lago 2 semanas atrás? Ele foi lá conversar com o Trump, foi pedir perdão, foi dizer que os caras fizeram eu acho que cortar o negócio. Mesmo. Eu acho que sim, ele é um cara inteligente. Então, ele é inteligente e eu também... os incentivos, tudo são os incentivos. A gente não sabe o que está no coração dele. O fato é que ele falou, é muito mais legal você ser shed, entendeu? Você ser conservador. Ele começou a comer carne, tomar sol. Exato, tomar sol e não virar funcionário dos seus funcionários. Eu tive 70 funcionários 2, 3 anos atrás, a menina do RH só contratava mana. Eu tinha que explicar o que eu ia fazer pra um monte de moleque. Os caras ficavam, mas sei lá, entendeu? Chegou um momento que você não tomava mais decisão de contratar e tava virando algo que você já não gostaria. Virou uma democracia, então. Isso. E os caras mandavam em mim. Eu trabalhei com um chinês, ele falou assim, é eu que trabalho pra você ou você que trabalha pra mim? Perfeito. E pra você que quer comprar criptomoedas ou investir no exterior, a parceira aqui do podcast é a Quantifury, corretora internacional 100% taxa zero. E fazendo seu primeiro investimento equivalente a $50, você ainda ganha uma recompensa em Bitcoin. É só escanear o QR Code que tá aqui na tela ou clicar no link da descrição.